Olá, apaixonados por arte! Eu sou Rafael Pavlina e hoje a gente vai continuar analisando questões de concurso público para arte. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. Primeiro de tudo, já quero me desculpar pelo meu sumiço aí no último mês, eu não publiquei nenhum vídeo, porque a vida andou bem corrida nesse final de ano e eu não consegui produzir mais nada, mas eu prometo voltar com força total aí, espero que em breve tenham muito mais vídeos para vocês curtirem, para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho. Também quero aproveitar sempre aquele pedido especial. Curte esse vídeo, comenta, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve. Eu faço vídeos sobre concurso público, mas também sobre ensino de arte, sobre arte na educação escolar, todas essas questões que são bem importantes. Sempre falo isso, não adianta você decorar as perguntas para concurso público, o que vai valer lá na hora de você fazer a prova é o entendimento que você tem sobre a teoria. Então saiba a teoria que fica mais fácil de responder as perguntas, certo? Vamos para a prova? Bom, essa banca aqui é a FGV de 2022 do Amapá. Eu sei que muita gente fala assim, Rafael, mas já foi a banca, você faz o vídeo depois. Gente, os concursos acontecem de vez em quando, os concursos copiam perguntas um dos outros, eu também não gravo na ordem que vocês me mandam as perguntas, então fica tranquilo, porque dá para você assistir esse vídeo, e isso dá para próximas provas, e também fazer outras provas diferentes, então se acalmem, vai dar certo, tá bom? Bom, essa primeira pergunta, a gente já tem a pergunta e uma imagem, e diz assim: observe a Boîte en Valise, do Marcel Duchamp. Uma maleta ou uma caixa de papelão e couro que contém reproduções das suas obras, desde as pinturas iniciais até uma réplica em miniatura da fonte. Na arte contemporânea de Duchamp, letra A. Todo tipo de materialidade pode ganhar estatuto artístico. Letra B. A unicidade da obra alimenta o fetiche da originalidade. Letra C. O espectador é levado a reconhecer o virtuosismo do artista? Letra D. As caixas são objetos poéticos para conservar as obras? E. Os artefatos são publicizados mediante a venda das miniaturas? E aí? Marquem a sua opção, A, B, C, D ou E. Eu adoro quando vocês falam assim, eu vou parando, dando pausa e respondendo. Eu acho muito divertido. Eu acho que funciona bem para vocês treinarem. Então aqui, ó. Percebam uma coisa importante. Aqui a gente está falando do Marcel Duchamp na questão, tem a obra do Marcel Duchamp aqui, mas ela não está falando sobre essa obra, ela não está falando sobre essa maleta, ela está perguntando sobre a arte contemporânea do Marcel Duchamp. Então, mais do que conhecer essa obra, você tem que conhecer quem é o Marcel Duchamp. Eu sempre falo disso para vocês e é super importante. Quando você vai fazer um concurso, quando você quer ser professor de arte, mais importante do que você conhecer metodologia, mais importante do que você passar no concurso, é você entender de história da arte, porque ninguém ensina arte sem saber a arte. Então, conhecer o Marcel Duchamp, conhecer quem ele foi, qual foi a sua importância, é papel do professor também. Então, aqui a gente tem a obra dele. Dentro dessa maleta, ou de papelão ou de couro, como está na pergunta, ele colocava algumas reproduções das obras dele. Aqui a gente tem a Mona Lisa lá, que ele coloca aquela sigla, que eu não vou falar o significado. Se você não sabe o que significa aquela sigla que tem embaixo da Mona Lisa do Marcel Duchamp, pesquise e procure. A gente tem aquela armação de ferro que ele faz com os ganchos, a gente tem até uma reprodução do mictório aqui, algumas pinturas que ele fez também. O Marcel Duchamp também é bem conhecido pelas pinturas que faz, apesar das esculturas serem mais famosas. Então ele está perguntando o que é arte contemporânea para o Marcel Duchamp. Lembrando então, o Marcel Duchamp é aquele artista lá do começo da arte contemporânea que vai colocar o mictório dentro do museu para fazer uma provocação, que ele começa a colocar objetos da indústria, né, dentro do museu para provocar o espectador, para falar sobre esse lugar da arte. Então vamos ver as opções aqui, vamos de baixo para cima. Letra E, os artefatos são publicizados mediante a venda das miniaturas. Não, né? Eles não são publicizados, eles até ganham uma publicidade quando eles estão nessas maletas do Marcel Duchamp, mas a obra ela fala por si mesma, né? As obras do Marcel Duchamp são conhecidas aí dentro do museu, elas não precisam dessas miniaturas sendo vendidas para se publicizar a obra do artista. Letra D, as caixas são objetos poéticos para conservar as obras. Sim, uma caixa pode ser um objeto poético, mas nesse caso não tem nada a ver, né? Não está falando de conservação de obra, essa opção pode desmarcar de cara. Aqui, o espectador é levado a reconhecer o virtuosismo do artista. A gente conhece o Marcel Duchamp, sabe sobre o virtuosismo dele, mas não tem nada a ver com
essa obra representar isso, né? A obra contemporânea do Marcel Duchamp não está falando sobre isso. Letra B. A unicidade da obra alimenta o fetiche da originalidade. A unicidade da obra, né, essa questão da obra ser única, é justamente uma das coisas que o Marcel Duchamp vai fazer aquela provocação do mictório. O mictório, ele é feito em grande escala, ele não é único. Lógico que quando ele vai para dentro do museu, quando ele é colocado dentro do museu com o status artístico, ele se torna único. Mas a gente não está falando aqui dessa unicidade desse objeto, a gente está falando de uma reprodução, a gente está falando dos objetos que são produzidos em massa e são colocados dentro do museu. Então a gente não está falando sobre esse fetiche da originalidade, né, da unicidade dele, pelo contrário. Então a alternativa que está correta aqui é a letra A, que todo tipo de materialidade pode ganhar estatuto artístico, ou seja, quando o Marcel Duchamp faz essa provocação de pegar coisas que existem e colocar dentro do museu, ou quando ele faz essa maleta, colocando todos os objetos que ele produziu, ele está dando uma nova significação para o produto. Lembrem, quando ele coloca lá a roda de bicicleta em cima da banqueta, ele está fazendo uma provocação, ele está tirando sarro da cara do espectador, e isso vai para dentro do museu, e isso vai ter o status de obra. Então, qualquer materialidade na mão, passando pela mão do artista, passando pelo merchan certo, passando pelo lugar certo da arte, vai ganhar o status artístico. Então, a letra A. Escrevam aí nos comentários se você acertou, se você errou, como é que foi, se foi fácil, foi difícil. Aí. Aqui, ó, só por essa imagem, já falei dela, eu amo essa obra artística aqui. Vamos ver, então, qual que é a pergunta. Ela vai dar uma descrição ali de alguma coisa, e a gente tem que dizer do que é essa coisa. Então, é uma forma artística marcada pela interdisciplinaridade com os elementos da dança, teatro, poesia e entre outras expressões artísticas combinadas entre si. Suas raízes remontam ao dadaísmo, a colagem, o happening e a body art. De modo sucinto, pode ser definida como um evento fruível plenamente apenas no momento em que é realizado. O trecho caracteriza A. O teatro do oprimido, B. A escola Bauhaus, C. O movimento cubista, D. A performance, ou E. O expressionismo. E aí, marquem a sua opção, A, B, C, D ou E. Aqui nós temos a Marina Abramović. Se você leu o texto e ficou com dúvida, se você olhar a imagem, tá a resposta na tua cara, né? Se você não conhece isso aqui que a Marina Abramović está fazendo, você precisa estudar mais história da arte. Mesmo. Isso aqui é um evento muito importante, ó, aconteceu em 2009 no MoMA, se eu não me engano, né, Nova York. O que acontece? A Marina Abramović, ela é uma das grandes expoentes desse movimento. Vamos falar então a resposta aqui, e depois eu falo um pouco sobre essa obra em específico aqui. Então vamos lá, qual que é o trecho? O que isso significa? Quando a gente está falando dessa forma artística, a gente está falando de uma linguagem artística. O que a Marina Abramović está fazendo aqui é uma linguagem artística, é uma ferramenta artística, vamos dizer assim. O teatro do oprimido tem relação com o teatro. Isso aqui não é teatro. Só pela explicação da pergunta aqui, pela imagem, a gente já vê que não tem nada a ver com teatro. A escola Bauhaus, que é aquela escola que vai simplificar a forma, que vai falar do utilitarismo da arte, então também não tem nada a ver. O movimento cubista, aqui pela imagem, já vê que não tem nada a ver, né? O que é o movimento cubista? Braque, Pablo Picasso, é outra coisa. A performance, e a letra E é o expressionismo lá do Munch, daquelas obras que trazem a expressão, a flor da pele, também não tem nada a ver. Então a resposta correta só pode ser a letra D, a performance. O que é a performance? É aquela ação, é aquela obra de arte que dura o tempo que ela está acontecendo. Então ela está acontecendo, existe obra. A hora que para de acontecer, a obra deixa de existir. O que existe, então, é o registro daquela obra, é o registro da performance, é o registro do momento. Essa performance aqui da Marina Abramović, a Marina Abramović tem várias performances, ela é uma performer, né, uma artista performer, e ela, nessa obra aqui, que chama-se The Artist is Present, que a artista está presente, onde a Marina Abramović entrava no MoMA quando ele abria, assim que o MoMA abria, ela entrava, ela sentava lá naquela cadeira, em frente a uma mesa, e do outro lado da mesa ficava uma cadeira vazia, e o espectador podia entrar, sentar e ficar na frente dela o tempo que ele quisesse, e ela ficava ali. Eles não interferiam um no outro, eles não interagiam, né? Os dois ficavam quietos, as duas pessoas, tanto a artista quanto a pessoa que estava lá participando, ficavam quietos, e essa era a performance.
Nessa imagem específica, esse cara que tá aqui, ele é o ex-marido da Marina Abramovic. É uma história, um relacionamento muito louco, ele também é artista, e aí quando eles foram se separar, eles foram para um espaço, e eles ficaram de costa um pro outro, e caminharam para nunca mais se ver, eles prometeram que nunca mais iam se ver, se distanciaram, e aí esse aqui é o reencontro deles, anos depois da separação, que ela chega ali para fazer a obra de arte dela, a performance, ele vai sem ela saber, ele senta na frente dela, os dois ficam se olhando ali, se emocionam muito, no final os dois se levantam, se abraçam, é bem legal, é uma performance bem bonita, acabou de uma forma bem bonita, ela durou algumas semanas lá no MoMA, ela ia sempre lá no museu, então todos os dias ela estava lá para fazer essa performance. Vou deixar na descrição do meu vídeo aqui um link para vocês estudarem, para vocês conhecerem um pouco mais dessa obra aqui, que é super legal e importante. Então, a performance é essa característica da obra que acontece no momento, que ela é um happening, né? Que ela está acontecendo ali no momento, e aí quando ela para de acontecer, ela deixa de existir. Próxima. Em 1990... Ó, Ana May, hein? Em 1991, Ana May Barbosa lançou o livro lançou A Imagem no Ensino da Arte. Livro que divulgou o trabalho dela desenvolvido por ela, né, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, e cuja ênfase recaía sobre a leitura de imagem. Desde então, a autora aprimorou a sua proposta triangular para o ensino das artes. A respeito da abordagem triangular do Ana May Barbosa, avalie as afirmativas e marque V ou F. Gente, abordagem triangular, Ana May Barbosa, eu tenho zilhões de vídeos aqui falando sobre isso. Deixa eu fazer um parênteses. Gente, muita gente assiste o vídeo do concurso público, mas não assiste os outros vídeos do meu canal. Não quero ganhar dinheiro nas costas de vocês, mas é importante que vocês assistam. Porque tem vídeo lá, por exemplo, sobre abordagem triangular. Então você não vai entender a abordagem triangular pela leitura da questão. Você vai entender a abordagem triangular se você assistir o vídeo que eu falo da abordagem triangular, tá? Então assistam todos os vídeos do canal. Tem sobre avaliação, tem sobre educação infantil, tem sobre abordagem triangular no dia a dia da escola, tem a relação entre a abordagem triangular e as dimensões do conhecimento, que também são importantes. Então assistam aos vídeos, não assistam só aos vídeos de concurso, tá? Dado o recado. Então vamos lá. A primeira ali. A imagem artística se refere tanto a uma produção quanto à sua reprodução, em forma de impressões, em livros, fotografias ou em formatos digitais. Segundo, o ensino de arte é efetivado pela complementaridade das três ações: produção, leitura e contextualização. Terceiro, a leitura é compreendida como análise formalista da imagem e identificação de características como estilo, composição e perspectiva. As afirmativas são, respectivamente, verdadeira, verdadeira e falsa, verdadeira, falsa, verdadeira, falsa, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira, verdadeira. E aí, gente, marca a opção que vocês acham que está correta e vamos para a resposta. Então vamos uma por uma ali, depois a gente vê as opções. A imagem artística se refere tanto a uma produção quanto a uma reprodução, em forma de impressões, fotografias e em formatos digitais. Uma das pontas da abordagem triangular do Ana May Barbosa vai falar sobre a leitura de imagem, sobre a importância da gente fazer a apreciação, a fruição da imagem. Pergunta para vocês. Todo mundo aqui consegue levar os seus alunos ao museu? Todo mundo aqui conseguiu levar os seus alunos lá no Louvre para ver a Mona Lisa? Não, a gente não consegue, né, levar os alunos ao museu todo tempo, ou a gente não conseguiu levar os alunos lá para ver a Mona Lisa. Isso significa que quando a gente está falando de leitura de imagem, quando a gente está falando em apreciação, qualquer imagem conta, inclusive as reproduções, inclusive as impressões no livro, na fotografia, no formato digital. Então a imagem artística se refere tanto a uma produção do artista lá, verdadeira, quanto a sua reprodução, que vai ser a reprodução no livro, vai ser a reprodução da fotografia, vai ser a reprodução que a gente consegue levar para a sala de aula. Então a primeira alternativa é verdadeira, sim, refere-se também a reproduções. E aí vamos tomar cuidado, aquele termo releitura, tem um vídeo que eu falo sobre isso, cuidado que releitura não é a mesma coisa, tá? É outra coisa, não tem nada a ver com reprodução. A segunda, o ensino da arte é efetivado pela complementariedade das três ações: produção, leitura e contextualização. Essa aqui pode confundir algumas pessoas. Por quê? Porque os termos estão diferentes, né? Quando a gente fala em produção, leitura e contextualização, algumas pessoas podem achar não é a alternativa correta, porque os termos que a Ana May Barbosa usa não são esses.
Lembrem que as nomenclaturas elas foram mudando ao longo do tempo. Então, cada livro, cada artigo da Ana Barbosa, o nome pode estar diferente. O que importa é o contexto daquela palavra, são os sinônimos daquelas palavras. Então, são essas 3 ações da abordagem triangular? Produção, leitura e contextualização? Sim, a produção é aquele fazer artístico, é quando o aluno coloca a mão na massa. A leitura, ela pode ser também a fruição ou a apreciação. A leitura da imagem é uma das pontas da abordagem triangular. E a contextualização, que é entender quem fez, por que fez, que ano fez, qual foi o contexto que aquilo foi feito. Então, a segunda é verdadeira também. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira. Aqui nas opções a gente está entre a A e a E, né? A leitura é compreendida como análise formalista da imagem e identificação de características como estilo, composição e perspectiva. É isso que a gente faz quando faz a leitura de imagem? A gente faz essa análise. Só que perceba que aqui está falando que a leitura é compreendida como uma análise formalista da imagem e identificação da característica como estilo, composição e perspectiva. Ele está fechando, ele está dizendo que é só isso. Ele está dizendo que a leitura é compreendida como análise formal. Não, leitura não é só análise formal. Ela também é a leitura do sentimento, daquilo que você acha, daquilo que você pensa sobre a obra. Então ela não está falando que a leitura de imagem é aberta. Aqui ela está falando que a leitura de imagem é uma coisa fechada, que você tem que ler para reconhecer esses 3 elementos. Mas não, ela é maior do que isso. A leitura de imagem é mais ampla. Então você vai ler uma imagem e você vai tirar os seus sentimentos, as suas impressões, aquilo que você conhece sobre a obra, aquilo que você conhece sobre o artista. Então essa alternativa, ela está induzindo a gente a pensar que a leitura é isso, mas ela é só isso. Então ela também é esses elementos aqui, mas ela é muito mais do que isso. Ela é entrega, né? Onde acontece a arte. Eu sempre falo que a arte acontece entre a obra e o espectador. É nesse espaço que a obra existe. Porque não existe obra sem espectador, não existe espectador sem obra. Então é nesse espaço que existe a arte. Então aqui ele está falando que a análise é compreendida, é uma análise da imagem como se fosse formal, mas não é só a análise formal, também tem a questão da leitura sentimental, a leitura do que você entende, então é maior do que isso. Então essa aqui é falsa. Então a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa, a opção certa é a letra A, VVF. E aí, gente, estão acertando, estão errando, tá fácil, tá difícil? Me contem aí nos comentários, tá? Vamos lá. Opa, Ferraz e Fusari. A metodologia do ensino e aprendizagem em arte integra os encaminhamentos educativos das aulas artísticas e estéticas. Esses encaminhamentos metodológicos constituem-se um conjunto de ideias e teorias educativas em arte transformadas em opções e atos que são concretizados em projeto ou no próprio desenvolvimento das aulas de arte. São ideias e teorias baseadas, ao mesmo tempo, em propostas de estudos da área e em nossas práticas escolares em arte que se cristalizam nas propostas e aulas. Então, esse é um texto da Ferraz e Fusari, Metodologia do Ensino da Arte, 2001, na página 98, e fala assim: para as autoras, a metodologia do ensino da arte deve ser centrada na A. Relação entre teoria e prática. B. Liberdade de escolha das teorias educativas. C. Subordinação das práticas escolares à técnica dos educandos. D. Aquisição progressivamente mais complexa de habilidades. Ou letra E. Separação entre como fazemos e como aprendemos a arte. Antes de falar sobre a resposta, eu já vi que a resposta dessa pergunta tá... A resposta dessa questão tá na pergunta, tá? Já vi ali, mas quero falar outra coisa antes. Peraí, que eu tenho aqui. Ó. O livro Arte na Educação Escolar, da Ferraz e Fusari. Muita gente fala assim pra mim, os meus alunos falavam muito isso na faculdade, eu já até falei num vídeo aqui. Ah, mas só falam da Ana May Barbosa, não tem outros autores? Tem, ó. Ferraz e Fusari, Maria Ferraz e Maria Fusari são autoras do ensino da arte, Maria Cristina da Rosa, Rosia Velberg, Luciana Mourão Arslan, são todas autoras que vão falar sobre o ensino da arte, que não só Ana May Barbosa. Todas convergem para o mesmo lugar. Elas não são opostas, nenhuma delas é oposta à outra, elas convergem para um mesmo lugar. Só que tem algumas relações, algumas teorias que são um pouco diferentes uma das outras, mas todas elas vão para o mesmo caminho e acreditam na mesma forma de ensinar arte. E aí, então o que a gente está falando de metodologia do ensino? Do que as autoras estão falando? Olha o que fala aqui nessa parte, ó.
Esses encaminhamentos metodológicos constituem-se um conjunto de ideias e teorias educativas em arte transformadas em opção e atos que são concretizados em projetos ou no próprio desenvolvimento da aula de arte. São ideias e teorias bastante baseadas ao mesmo tempo nas propostas dos estudiosos da área e em nossas práticas escolares. O que elas estão falando aqui? Que além da gente conhecer a teoria, além da gente saber as coisas na parte teórica, a gente também tem que exercitar elas na parte prática. Então, quando elas estão falando aqui, elas estão falando sobre a relação entre teoria e prática. É a letra A. Aqui também posso mencionar um pouco do Paulo Freire, que vai falar sobre a importância da gente estabelecer sempre uma relação entre teoria e prática. Não há prática sem teoria e não há teoria sem prática. Um exemplo sobre isso para a arte. A gente está falando lá do J. Borges, a gente está falando sobre literatura de cordel. Se não conhece o J. Borges, pausa o vídeo, vai lá no Google, dá uma pesquisada. O Borges ele vai fazer a literatura de cordel, ele vai fazer a xilogravura. A gente pode ficar falando para o aluno o que é xilogravura durante anos, fica explicando ali o que é xilogravura, o que é xilogravura. Se você pode levar a madeira para dentro da escola, se você pode fazer com que o teu aluno pegue na goiva, pegue na madeira e faça a xilogravura, o entendimento sobre o que é xilogravura para ele vai ser totalmente diferente. É óbvio que a gente não vai sempre levar a prática do que o artista fez, porque a gente não tem material, a gente não tem recurso, mas quanto mais a gente consegue fazer isso, mais o aluno consegue entender qual é a prática que tem atrás da teoria do artista. Como, por exemplo, quando a gente vê uma pintura a tinta a óleo, a gente pode estabelecer uma relação da tinta a óleo como, é bonitinho, ou, legal, eu gosto, não gosto. Quando você vai fazer uma pintura de tinta a óleo, você vê a dificuldade daquilo, você vê que tinta a óleo é muito difícil de trabalhar. Porque ela demora para secar, porque mistura cor, porque ela boa, não tem como fazer linha reta, é complexo trabalhar. Então você fazer essa relação entre teoria e prática, mostrar na prática como funcionam as teorias artísticas, é super importante e vai fazer com que o aluno tenha uma nova visão sobre as técnicas artísticas. Então, aqui a letra A, relação entre teoria e prática. Próximo. A dançarina norte-americana Loie Fuller teve as suas apresentações comentadas em diversos jornais e revistas, como se vê a seguir. Na França, por Toulouse-Lautrec, um artista, e no Brasil, pelo artista modernista Flávio de Carvalho. Com base nas imagens, analise as afirmativas a seguir. Então tem as imagens aqui, já mostro para vocês. Vamos ler as alternativas primeiro. Toulouse-Lautrec captura no desenho o estímulo sensorial gerado pela dança, representando a leveza do corpo em movimento. 2. Flávio de Carvalho estabelece os efeitos da música. Flávio de Carvalho percebe os efeitos da música sobre o corpo e busca traduzir expressivamente os movimentos da dançarina. Ou 3. Ambos se distanciam do gestual acadêmico. O pintor francês, que é o Lautrec, enfatiza os volumes a partir do tecido, e o brasileiro a angulação do movimento, com síntese e estabilização. Está correto A, 1, B, 2, C, 1 e 2, D, 2 e 3, ou E, 1, 2 e 3. Então vamos ver as imagens aqui, ó. Então essa primeira é do Toulouse-Lautrec, vai ser a The Music Hall, e a segunda aqui vai ser do Flávio de Carvalho, Impressões do Bailado, de Loie Fuller. Nessas duas imagens, a gente já pode estabelecer e já pode responder aquelas questões só pelas imagens. Eu já falei isso em outro vídeo também, que eu tenho um problema muito sério quando colocam imagens em concurso, porque normalmente elas estão pequenas, mal impressas, a cor é prejudicada. Então aqui a gente tem não está muito próximo do que é a obra de verdade desses dois artistas, mas dá para ter uma noção bem tranquila. Então vamos voltar lá na questão. Toulouse-Lautrec captura no desenho o estímulo sensorial gerado pela dança, representando a leveza do corpo em movimento. Essas marcas aqui, a gente vê o rosto da bailarina e a gente vê as marcas do tecido se movimentando. Então, quando você vai tirar uma foto, por exemplo, que você vai tirar uma foto dando tchau, aqui fica aquele borrado, ó, aqui também fica borrado. Quando o obturador está muito tempo aberto, ele captura o movimento, então aquela foto fica borrada, para mostrar que estava acontecendo um movimento lá na hora que você tirou a foto.
Na obra do Lautrec isso também aparece. Aparece esses borrados para mostrar que havia esse movimento. Então essa primeira é verdadeira. Ele vai capturar, né, essa leveza do corpo em movimento. 2. O Flávio de Carvalho percebe os efeitos da música sobre o corpo e busca traduzir expressivamente os movimentos da dançarina. Olha se isso aqui não é expressão pura, a gente consegue ver o movimento através da imagem, né? Essa imagem aqui, ela expressa exatamente o que o artista estava fazendo. Esse movimento do braço, esse contrapeso na perna ali, que ela está fazendo esse contraponto dos pés, se apoiando na ponta dos pés. Isso é movimento, isso é expressividade. Então a segunda também está certa. Ambos se distanciam do gestual acadêmico. Aqui, óbvio, né? Não precisa nem falar muito, porque as duas elas estão fugindo do padrão acadêmico. O que é o padrão acadêmico? Vamos pensar lá no clássico, no neoclássico, vamos pensar naquelas imagens realistas, aquelas pinturas realistas. Nenhuma das duas obras aqui é realista. Elas são imagens, são desenhos que representam pessoas, que representam a figura humana, mas elas não têm essa necessidade, essa urgência de representarem de forma fidedigna o que estava acontecendo. Elas representam a dança, representam o movimento, mas de uma forma quase beirando o abstracionismo ali na primeira, né? Então elas não estão preocupadas com o realismo. Então elas fogem dessa ideia do acadêmico. Então a terceira também está correta. A 1, a 2 e a 3 estão corretas. A opção que representa isso é a letra E. 1, 2 e 3 estão corretas. Muito bem, próximo. Leia a habilidade a seguir da unidade temática Artes Visuais para o bloco do 6º ao 9º ano. Já expliquei isso num vídeo também. O que é uma unidade temática? Por que a gente falou do bloco do 6º ao 9º? Que as habilidades são de 1º ao 5º ou de 6º ao 9º. Tem vídeo meu explicando isso. O vídeo Habilidades, Código da Habilidade da BNCC. Assistam que é importante. Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, design, entre outros, estabelecendo relações entre os profissionais das artes visuais. Assinale a opção que indica o objeto do conhecimento correspondente a essa habilidade. A. Contextos e práticas. B. Cidade e cidadania. C. Intervenção urbana. D. Sistemas de linguagem. Ou E. Processos de criação. Se você não faz a menor ideia do que eu estou falando, se você não faz a menor ideia do que tem nesse vídeo aqui nessa pergunta, para agora este vídeo e vai estudar a BNCC. Vai ver os meus vídeos sobre códigos e habilidades, sobre competências, sobre habilidade específica. Vai lá olhar porque é importante, tá? Então, para responder essa pergunta, a primeira coisa que eu recomendo é que você exclua aquilo que não é um objeto do conhecimento. Então, nós temos 5 opções. 2 delas não são objetos do conhecimento. Cidade e cidadania, a letra B, não é um objeto do conhecimento, e a intervenção urbana também não é um objeto do conhecimento. Intervenção urbana é uma linguagem dentro da arte, mas ela não é um objeto do conhecimento. Eu achei essa pergunta aqui péssima, porque eu acho que os objetos do conhecimento fazem sentido nenhum na BNCC, mas, em todo caso, tá aí, vamos responder. Como que a gente sabe isso? Onde é que está isso? O que isso significa, Rafael? Então tá, lá na Base Nacional Comum Curricular, no final do componente curricular arte, nós temos uma tabela, que são 3 colunas. Temos a unidade temática, que no nosso caso são as 5 linguagens, teatro, dança, artes visuais, artes integradas e música. Nós temos uma segunda coluna, que são esses objetos do conhecimento, contexto e prática, sistema de linguagem, processo de criação. E aí nós temos a terceira coluna, que é a coluna das habilidades específicas. Habilidade específica para artes visuais, habilidade específica para teatro, habilidade específica para dança. Dentro dessas habilidades aqui, elas estão dentro de um objeto do conhecimento. O objeto do conhecimento, ele é como se fosse uma macro-área que vai organizar as habilidades. Pela própria pergunta, a gente consegue ver qual é a resposta correta. Então ele diz assim, que a criança ela vai ter que diferenciar o que é um artista, o que é um artesão, o que é um produtor cultural. Está falando que a criança vai ter que entender quais são as linguagens dentro da arte. Isso não é contexto e prática, porque o contexto e prática ele está ligado com o contexto da história da arte e a prática artística. Ele não é um processo de criação que está ligado ao fazer. Então ele está ligado diretamente com o sistema da linguagem, o sistema de linguagem da arte. Então ele está explicando quais são as linguagens da arte. Então a resposta correta aqui nesse caso é a letra D, sistema de linguagem. E aí, achou essa fácil, difícil? Se você achou difícil, gente, sério, vamos olhar melhor a BNCC. Ah, mas eu não gosto da BNCC, eu acho que a BNCC prejudicou, eu acho isso, eu acho aquilo. Não importa o que você ache. Para passar no concurso tem que saber essas teorias aqui, tá? Ó, de novo, BNCC, dimensões do conhecimento.
Já falei também, tem um vídeo sobre dimensão do conhecimento exclusivo aqui no meu canal, que eu falo só sobre dimensão do conhecimento, explico as 6 dimensões do conhecimento, e aí vamos ler a questão aqui e tentar lembrar. A BNCC de arte propõe uma abordagem das linguagens articule as 6 dimensões do conhecimento, as quais são de forma indissociável e simultânea. Caracterizam a singularidade da experiência artística. Leia a descrição de 2 dessas dimensões. Então, nós temos 6, ele está dando 2, e a gente vai ter que dizer qual é as dimensões dessas 2. 1. Prevê a produção artística, individual ou coletiva, como uma maneira de expressar sentimentos, ideias, desejos e representações. 2. Articula a sensibilidade e a percepção de arte como uma forma de conhecer a si mesmo e o outro e o mundo, além de trazer o corpo como protagonista da experiência com arte, em sua totalidade, incluindo as emoções. Assinale a opção que identifica corretamente as dimensões 1 e 2, respectivamente. A. Reflexão e criação. B. Expressão e crítica. C. Criação e estesia. D. Fruição e reflexão. E. Estesia e expressão. Eu ensinei uma regrinha num vídeo de concurso há bastante tempo, que era assim: para você lembrar de quais são as 6 dimensões do conhecimento, faz o esqueminha, lembra? CC, EE, FR. Crítica, criação, estesia e expressão, reflexão e fruição. Essas são as 6. Aqui, só pela primeira já está fácil de saber qual é a resposta correta, porque ele diz assim, ó, prever a produção artística. O que é produção artística? Não é colocar a mão na massa? Não é a produção? E o que é a produção? É a criação. Quais opções aqui tem a criação como primeira? Só a letra C. Então, a gente já sabe que só pode ser a letra C, que é a criação e a estesia. Mas vamos olhar a segunda. Articula a sensibilidade e a percepção de arte como uma forma de conhecer a si mesmo, o outro e o mundo, além de trazer o corpo como protagonista. Se você não sabe o que é estesia, se você não sabe o que é fruição, se você não sabe o que é expressão, vá lá no vídeo que eu falo sobre as dimensões do conhecimento, porque a estesia é a sensação que o todo causa na gente, é a sensação, eu dei isso de exemplo em um vídeo, né? Quando você vai a um show de rock, que o som tá tão alto que o teu corpo vibra, ou quando você vai a um lugar, quando você vai a um museu, a sensação do lugar, o cheiro do museu, o piso gelado, o ar-condicionado, a obra na parede, tudo isso é uma sensação que a arte causa no nosso corpo. Então a estesia tem a ver com esse todo do nosso corpo. Então a resposta correta aqui nesse caso é a letra C, criação e estesia. Certo? Próximo. Desde meados do século XX, a arte contemporânea apresenta uma série de procedimentos de produção e exibição que a diferenciam das linguagens artísticas consolidadas anteriormente. Em relação às características desses novos procedimentos, analise as afirmativas a seguir. A emergência dos mecenas, dos diretores de museus e dos donos de galeria. 2. A sujeição aos modelos e regras ensinadas nas escolas ou nas academias de belas artes. 3. A multiplicidade da linguagem e a organização das exposições em espaços alternativos ao institucional. Então está correto afirmar 2, 3, 1 e 2, 2 e 3 ou 1, 2 e 3. E aí? Dá pause, responde. Vamos fazer a leitura agora pensando juntos. Então ele está falando aqui sobre a diferença dessa arte contemporânea, desse surgimento da arte contemporânea, lembrem lá do Marcel Duchamp, desse rompimento daquilo que era o clássico, daqueles elementos que estavam pré-estabelecidos, com o que vai acontecer na arte contemporânea. Então, 1. A emergência dos mecenas, dos diretores de museu e dono de galeria. Não, pelo contrário, né? Até a obra do Marcel Duchamp ser aceita por essas pessoas que cuidavam dos museus e das galerias demorou muito. Então a arte contemporânea ela não surge por causa da emergência dos mecenas, nem dos diretores do museu. Então o museu nega essa arte contemporânea durante um certo tempo. Então isso não tem relação. Então a arte contemporânea ela não é um complemento dessa época, ela é um contraponto dessa época, né? Então a 1 não é. A 2. A sujeição aos modelos e às regras ensinadas nas escolas ou na Academia de Belas Artes. É o oposto disso, né? Então, o que é a sujeição aos modelos? É
a submissão a esses modelos, quando os artistas usavam esses modelos. E a arte contemporânea é o oposto disso. Então, Marcel Duchamp vai deixar de fazer aquela pintura clássica, aquela pintura romântica, aquela pintura realista. Ele vai colocar, quando ele coloca um mictório, ele está rompendo com tudo aquilo que era ensinado numa academia de belas artes. Então, se a belas artes era aquela questão mais clássica, a arte contemporânea ela é provocadora. Então, a sujeição aos modelos é exatamente o oposto àquilo que a gente vai ter na arte contemporânea. Então, a 2 também está errada. A multiplicidade das linguagens e a organização de exposição em espaço alternativo ao institucional. Ó, essa contradiz a primeira ali, né? Então, quando os artistas começaram a produzir arte contemporânea, demorou para que isso entrasse no museu, demorou para que as pessoas da arte aceitassem isso. Então, os artistas precisaram começar a pensar em novas possibilidades, novas galerias, novas formas de expor em grupo, novas formas de pensar os espaços expositivos, fugindo do tradicional, fugindo do museu, fugindo daquele padrão que estava estabelecido. Então, a 3 está correta, porque a arte contemporânea, ela reinventa a arte, né? Ela renova a arte. E aí, então, a 1 e a 2 estão erradas e a 3 está correta. Então, a alternativa certa é a B, 3 apenas. Próximo. Então, aqui vamos marcar V ou F. Aqui está falando sobre a arte no ensino médio, a partir da BNCC. Eu não vou entrar no mérito de BNCC e ensino médio e arte. Vou ler a questão, vou responder com vocês porque eu acho que está muito fácil, mas muitas pessoas me falam, Rafa, faz vídeo sobre BNCC no ensino médio, faz sobre BNCC e arte no ensino médio. Eu falo, gente, não, porque essa não é minha briga, essa não é minha luta. Apesar de eu achar super importante, e ainda bem que existem pessoas que estão lutando por isso, mas o meu lugar de fala, a minha disputa, a minha briga com a arte é lá na educação infantil nos anos iniciais e finais, tá? Eu deixo o ensino médio para quem tá mais por dentro do assunto, para quem tá brigando por isso lá no ensino médio, tá? Então vamos lá. A arte, enquanto área do conhecimento humano, contribui para o desenvolvimento da autonomia reflexiva, criativa e expressiva dos estudantes. Por meio da conexão entre o pensamento, a sensibilidade, a intuição e a ludicidade. Em relação à proposta da progressão das aprendizagens de arte no ensino médio, marque V ou F para verdadeiro e falso. Bom, sabemos que a BNCC acabou com a arte no ensino médio, né? Transformou ela dentro de uma linguagem, né? Então ela está esmagada ali entre as outras linguagens. Então, né, vamos falar de processos de progressão de aprendizagem aqui, mesmo sabendo que ela não está de verdade dentro da escola, mas tudo bem. A primeira opção. Ambientes propícios estimulam o engajamento dos estudantes em processos criativos, seja em projeto artístico, individual, coletivo ou colaborativo. As manifestações artísticas na contemporaneidade podem ser abordadas pelos estudantes de modo a estabelecer relações entre arte, mídia, política, mercado e consumo. O entrelaçamento das culturas e saberes possibilita o acesso e a interação dos educandos com várias manifestações culturais, populares, eruditas, locais e globais. E aí? As afirmativas são verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Para o vídeo, marca aí qual é a alternativa que você acha que está correta. Bom, para mim essa aqui está super fácil, né? Ambientes propícios estimulam o engajamento dos estudantes. O que você acha? Você acha que tem uma sala de arte com tanque, armário para guardar as atividades, lugar para deixar as obras secando, lugar que você possa mexer com massinha, com tinta natural, com argila? Você acha que isso estimula o estudante? Claro, né? É óbvio que você tem uma possibilidade de fazer uma escola com espaço decente para você trabalhar arte, é óbvio que você vai engajar o estudante. Então essa é a verdadeira. As manifestações artísticas na contemporaneidade podem ser abordadas pelos estudantes de modo a estabelecer relação entre arte, mídia, política, mercado e consumo. Super, né? A arte, ela é muito política, ela pode criticar o consumismo, ela pode falar sobre o consumo sustentável, ela pode falar sobre mídia, sobre política, a arte pode ser provocadora. Então, sim, o aluno pode usar essa relação entre essas manifestações artísticas e as possibilidades dele entender o que é a arte, né? O que são essas manifestações a partir do dia a dia dele, da mídia, da tecnologia, da escola mesmo, né? Então essa também é verdadeira. E a terceira ali, o entrelaçamento das culturas e saberes possibilitou o acesso à interação dos educandos com as várias manifestações culturais, populares, erudita, local e global. É para isso que o professor de arte dá aula, né, gente?
para justamente provocar o aluno e fazer com que ele entenda essas relações entre o que é popular, o que é erudito, o que é arte, como acontecem essas culturas e como elas se cruzam. Artistas que eram considerados artesãos viram artistas, ou aquelas relações entre a música, né, a música popular e a música erudita, qual é a diferença da música que o aluno ouve para uma música clássica ou para uma música antiga. Então a gente vai estabelecendo essas relações a partir daquilo que a gente está falando na sala de aula com os alunos, a partir daquilo que a gente está levantando como conceito artístico mesmo. Então essa também é verdadeira. Então aqui a alternativa que a gente vai marcar é a letra E. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos lá. Acho que é a última. FGV também relacione as unidades temáticas do componente curricular artes nos anos do ensino fundamental com a sua respectiva habilidade. Aqui, então, ele está dando 4 habilidades para a gente, está pedindo para que a gente relacione qual dessas habilidades corresponde a qual dessas opções aqui, né? Quais dessas linguagens artísticas. Eu sempre chamo de linguagem e vou continuar chamando de linguagem, mas para a BNCC é a unidade temática, tá? Música, teatro, dança e artes integradas. Percebam que aqui está artes integradas, não está falando de artes visuais, tá? Artes visuais não entrou aqui, são essas 4 unidades temáticas que a BNCC está falando. Compor, improvisação com base no estímulo como música, imagem ou objeto, caracterizando cenário, iluminação e sonoplastia. Tá fácil, né? Tudo bem, vamos lá. Próximo. Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Terceiro, refletir sobre a identidade e diferença e pensar sem fronteiras, com a leitura e discussão sobre deficiência e autoestima. E o quarto, explorar e analisar elementos como altura, intensidade e timbre por meio dos games e plataformas digitais. Assinale a alternativa correta. Então aqui, qual é a ordem para vocês que faz sentido ali? 1, 3, 2 e 4, 1, 4, 2 e 3, 4, 2, 3 e 1, 2, 4, 3 e 1, 4, 3, 2, 1. E aí, o que vocês acham? Marca a alternativa que você acha que é possível aí. Vamos pela primeira ali, né? O que é compor uma improvisação com base no estímulo? Com música, imagem, objeto, fazer cenário? Essa habilidade se refere a quê? O que é fazer improvisação? O que é criar cenário? Só pode ser o teatro, né? Então começa ali com o teatro. E aí, começando pelo teatro, só tem uma, né? Só a letra D que começa pelo teatro. Então, a próxima ali, ó, relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural e histórica, só pode ser a arte integrada. O próximo, refletir sobre a identidade e diferença sem pensar nas fronteiras, como com leitura e discussão sobre deficiência, vai ser a dança. E a última ali vai ser explorar elementos como altura, intensidade, timbre, só pode ser da música. Então a alternativa correta é a letra D. 2, 4, 3 e 1. Também estava fácil, né? Muito bem, acabamos, chegamos no começo de volta. E aí, o que você achou? Achou fácil, achou difícil? Comenta aqui também no vídeo o que você está achando das provas, da leitura, o que vocês estão achando dos conteúdos que eu estou trazendo. Essa prova que vocês viram aqui, eu corrigindo, ela foi enviada por algum espectador lá do Instagram. Então, se você tem provas, você pode mandar pelo Instagram, pelo e-mail, contato@rafaelpavlina.com. Você pode entrar em contato comigo aqui pelos comentários do YouTube, que eu respondo um por um também. Então, é importante que a gente crie esse canal de relacionamento. E quero avisar também que em breve eu pretendo aí fazer um grande grupo com todas as pessoas que estão estudando sobre arte e educação. Então, se você quiser fazer parte dele, fica ligadinho que nos próximos vídeos eu vou falar, porque vem muita novidade aí, e esse ano promete fazer bastante coisa diferente e tentar unir mais essas pessoas que estão estudando, que querem saber sobre arte, que falam sobre arte e educação. Não esquece, me segue na rede social, @prof.rafaelpavlina, e se precisar falar comigo, contato@rafaelpavlina.com, certo? Eu espero vê-los em breve. Tchau!